Olá, meus amores. Boa noite, boa noite. Mais uma vez estamos aqui pedindo licença para entrar no seu lar, através do celular, através do computador, pedindo licença para entrar no seu serviço, para te agradecer por estar mais uma vez assistindo e compartilhando da nossa live de hoje, um bate-papo super, super interessante, com um convidado muito especial. Espero que vocês todos estejam bem. Uma sexta-feira abençoada tivemos hoje, não é verdade? Um dia chuvoso, para quem gosta de chuvinha aí, aproveitou bastante o friozinho de hoje, mas a chuva também é necessária, não é? Precisamos que chova e para tudo devemos agradecer a Deus, seja pelo sol, seja pela chuva, porque realmente tudo é muito importante para nós, porque Deus sabe o que faz, não é verdade? Olha, eu estou muito feliz e muito grata por até aqui ter chegado, por até que Deus ter me sustentado e eu poder estar usando mais uma vez esse canal de comunicação que é a nossa live para levar até você conhecimento, informação e hoje contando uma história de superação de uma pessoa muito querida. Nessa pessoa que eu vamos hoje bater um papo, ele é o Douglas, ele tem 32 anos, eu vou chamar ele, ó, daqui a pouquinho. Ele tem 32 anos, ele é solteiro, arujaense, nasceu, cresceu aqui na nossa querida cidade de Arujá, já é pai e tem uma história, eu tenho certeza, meus amigos, que vai mexer com o coração de vocês. Principalmente nós que somos mães, principalmente nós que somos avós, nós que somos tias, os tios também, os pais também, mas vai mexer muito com o nosso pensamento e eu tenho absoluta certeza que vai mudar muito, muito mesmo o nosso ponto de vista em relação a esse tema de hoje da nossa história. Por aqui já está conosco o Douglas Souza. Seja muito bem-vindo, Douglas, e obrigado, viu, por compartilhar a sua história com a gente nessa live. Seja bem-vindo. Eu que eu que agradeço, uma boa noite a todos que está escutando e que tirou ao menos um tempo para estar escutando a minha história, escutando assim ao menos o que eu passei, porque para uma família, para a pessoa que está passando no momento por isso. Eu agradeço também, Leide, você. Primeiramente, eu agradeço a Deus em tudo, né, Leide? E agradeço você, agradeço também as pessoas que tirou ao menos um tempo para poder escutar, sabe, Leide? Porque as drogas, o crime é situações que, vamos que se dizer, quase o mundo inteiro está sendo quase uma epidemia isso aí, né? O crime, Infelizmente, a droga, infelizmente, infelizmente, as pesquisas elas apontam, né, que jovens entre 10 e 12 anos, 6% dos entrevistados em 2017, quase 13% já se envolvem com drogas. Então, é um assunto polêmico, é um assunto delicado e tem que ter coragem mesmo de chegar e falar: olha, eu passei por isso, aconteceu isso, e eu vim contar aqui a minha história para que a gente possa, através da minha história, ajudarmos outras pessoas. E porque as drogas, sabemos que ela não traz nenhum bem, pelo contrário, ela não atinge só o usuário, ela atinge a família do usuário como um todo. Essa é a triste e grande realidade hoje
vivida por inúmeras famílias que muitas vezes não sabem como pedir socorro, como acolher, como entender. Então, nosso papo aqui hoje com Douglas é para isso, para que nós possamos, através do testemunho dele, nós possamos ajudar vocês que estão aí do outro lado assistindo a ter um olhar diferenciado para o seu filho, para o seu enteado, para os seus sobrinhos, né? Aqui eu estou usando uma forma genérica, falando masculino, mas é de uma forma geral. Douglas, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu tenho que mandar um beijo para uma pessoa muito querida, muito especial, que eu tive já a alegria de bater algumas vezes alguns papos, que é a Silene, né? A Silene, uma pessoa que eu tenho muita admiração. Olha, um beijo, obrigado de coração por estar aqui com a gente nessa noite. Quem também, Douglas, está sempre assistindo o nosso bate-papo aqui com a gente é a Cleide Barossi, ó. Cleide, dois. Você merece dois beijos, que é um para você e outro para a Emily. No decorrer das nossas lives, eu mando outros beijos e é com muita alegria que a gente começa hoje o nosso bate-papo. Douglas, conta pra gente quando e por que você começou a usar drogas. Assim, ó, Leide, eu mesmo, eu comecei quando eu tinha uns 16, 17 anos, né, por aí, e eu falo para você que, assim, eu mesmo nunca precisei disso, sabe? Nunca precisei me envolver com isso, porque eu mesmo sempre tive tudo, sabe? É, tudo que fosse possível ali para minha mãe ou para minha família, para minha avó, para qualquer um da minha família, eu tinha. E eu vou falar para você, eu mesmo nem sei o porquê, nem sei te dizer o porquê que eu entrei nessa vida, sabe? Mas é algo que eu vou te dizer aqui, né? Como agora eu sigo Jesus, como agora eu estou na presença do Senhor Jesus, eu digo, né, que eu não sei, mas Deus sabe o porquê, né? Por que que, vamos que se dizer assim, ele permitiu isso? Porque a partir do momento assim que Jesus Cristo ele fala, ele não permite isso, não acontece. Então, Jesus ele permitiu porque, né? Eu digo como eu estou vivendo agora, no momento que eu estou vivendo agora, eu já tenho eu já tenho uma visão, já tenho um discernimento porque que tudo aconteceu na minha vida. Então, é isso que eu digo para você. Eu mesmo não sei te explicar, não sei te dizer o porquê. Então, assim, eu mesmo venho o quê? Venho através disso contar um pouco da minha história que
eu sei que realmente, assim, várias pessoas, várias famílias passam por isso. Pelo fato do que eu comecei com isso, eu não digo nem que foi por amizade, nem que foi por nada. E através eu começar com isso em várias situações assim, até minha avó que hoje não se encontra aqui, que Deus não tenha em um bom lugar, eu comecei a usar maconha. Nisso que eu comecei a fumar maconha, tudo bem, eu comecei a fumar maconha, né? E só maconha, era moleque, moleque não, já era adolescente, fumando maconha, e chegou uma hora que a maconha, ela para mim já já tinha enjoado da maconha, já tinha enjoado da maconha. E nisso da maconha, eu parti para cocaína. E da cocaína, curtindo com os amigos, indo para balada, tinha tudo, tinha o tênis que eu queria, tinha a roupa que eu queria, tinha tudo, né? E teve um belo dia que eu saí da casa da minha avó, morava com a minha avó. Eu saí da casa da minha mãe, eu fui morar na casa da minha avó. Isso eu fui morar na casa da minha avó, tava trabalhando com meu tio, tava tranquilo, tava trabalhando, já tive minha moto, já tive uma moto, tirei nova minha moto. Aí comecei a andar com uma pessoa que disse que era meu amigo. Disse que era meu amigo, eu bati minha moto, deixei minha moto com ele e falei para ele, falei, ó, você guarda minha moto que depois que eu operar, eu quebrei o tornozelo. Eu falei para ele, ó, depois que eu operar, você leva a minha moto lá na casa da minha avó. E nisso ele ficou andando com a minha moto, minha moto foi presa. Minha moto foi presa, perdi minha moto, não consegui tirar minha moto, e daí minha vida começou a cada vez mais desabar. Aí eu fui para. Como eu já estava viciado na cocaína, comecei a usar cocaína e estava muito viciado na cocaína. Estava muito viciado na cocaína. Fui para Vila Maria. Nisso que eu fui para Vila Maria, eu já comecei a traficar, e lá também é uma das maiores favelas que tem. Eu já comecei a traficar, e nisso que eu comecei a traficar, eu fui preso. Eu fui preso, mas assim, eu estava traficando, mas eles não me pegaram com nada. Eles não me pegaram com droga, não me pegaram com nada. O que eles me pegou foi com um radinho. E cheguei, fui preso, e nisso consegui sair com 3 meses. E nisso que eu consegui sair com 3 meses, mas saí de relaxamento de flagrante. Saí com relaxamento de flagrante, mas eu fui preso com tudo que eu tinha conquistado trabalhando, um tênis de R$ 1.000, tudo isso foi o que minha família me deu, e tudo isso foi o que eu perdi por mim mesmo. Eu que ocasionei isso por causa da droga, por causa do crime. Por quê? Porque eu estava ali, eu estava traficando para usar droga. Não tinha outra coisa. Se minha família dá tudo para mim, se minha família dá emprego, se meu tio me ajudava,
Então, não tinha o porquê eu fazer isso. Não era necessário eu fazer isso. E eu saí, fui para casa da minha avó. Fui para casa da minha avó, comprei tudo novamente e até mesmo eu tinha comprado que eu tenho uma filha de 9 anos, até mesmo meu avô, e minha filha ia fazer aniversário, meu avô falou assim para mim, Douglas, vai lá e uma sandália para sua filha. Falei assim, não, tá bom, vô. Então vamos lá que eu vou comprar. Comprei uma sandália para minha filha. E nisso eu estava viciado nas drogas. E quando você está viciado nas drogas, as drogas te cega. Porque até mesmo pode ter, pode ter clínica, pode ter. Voltei. Licença de novo, Douglas. Peço desculpa a você, a todo mundo que está aí do outro lado. Acabou a energia. Tu, tudo bem. Ô, Leite, eu estava contando aqui um pouquinho da minha história, né? Um pouquinho do recomeço, assim, como que foi o recomeço das situações que aconteceu na minha vida, que eu perdi tudo, algumas situações, mas pode continuar agora que você voltou? A palavra está com você, continue com as perguntas, por favor. Então, acho que a Lady ficou novamente sem. Então, como eu vou continuar como eu estava falando, né? Meu avô comprou uma sandália para minha filha e, assim, quando a pessoa está usando droga, não tem clínica que vai curar a pessoa. Não existe. Pode ter a melhor clínica do mundo. Eu já fui internado mais de 5 vezes. Eu já fui internado mais de 5 vezes, mas quem me curou foi Jesus Cristo. Quem entrou na minha vida foi Jesus Cristo. Que assim tem uma passagem na Bíblia que ela diz assim, né? O vaso do oleiro. Na onde que a passagem ela diz o seguinte, que o vaso ele quebra na mão do oleiro. Mas só que não foi o oleiro que quebrou o vaso, mas sim o vaso quebrou sozinho. Então eu vejo isso na minha vida, porque foi o que aconteceu na minha vida. Eu vejo que foi o que aconteceu na minha vida, que Jesus Cristo, ele refez o vaso. Aquele vaso que estava quebrado, aquele vaso que quebrou sozinho, que não foi o oleiro que quebrou, o vaso quebrou sozinho. Jesus, ele restaurou, ele construiu tudo novamente, porque hoje o meu pensamento é diferente. Então, continuando, falando, meu avô comprou, né, uma sandália e falou para mim dar para minha filha. O que que eu fiz? Eu fui novamente para o lugar que eu fui preso, traficar, novamente para usar droga. E nisso que eu fui para lá, eu liguei até para minha mãe, que a minha mãe até me desculpe, me perdoe por isso que eu fiz nesse dia. Eu até liguei para minha mãe, falei para minha mãe que eu estava traficando. Até minha mãe chorou. Eu não me recordo, mas minha mãe falou para mim que ficou chorando uns dias,
Porque para uma mãe, para ela ver o filho falando algo assim, é muito difícil. Porque eu sei o que minha mãe chorou, eu sei o que minha mãe passou, eu sei o que minha família inteira passou. E teve um dia eu liguei para a mãe da minha filha e falei para ela que eu queria ver minha filha uns dias depois dos dias da criança. Não levei nada para minha filha e falei que queria ver ela. E fui no shopping ver minha filha, né? E fui no shopping ver minha filha, eu fui de chinelo, fui de uma maneira que realmente vou falar, uma pessoa acabada. Uma pessoa acabada. E a mãe da minha filha falou para mim, ó, sua filha quer ir no cavalinho, vai lá com ela. Eu falei assim, não, não vou não. Sabe que é uma pessoa com vergonha, assim, com vergonha mesmo que minha filha tinha 3 anos, eu tinha vergonha, sabe? E depois disso, logo minha filha ia no cavalinho, nós foi no McDonald's. Ela falou assim para mim, a mãe da minha filha, você vai pagar um McDonald's para sua filha? Eu falei assim, eu não tenho dinheiro. E ela falou para mim, olha como você tá, você sem dinheiro, fazendo coisa errada. Eu falei para ela, não, eu vou continuar fazendo e vou te dar dinheiro para dar para minha filha. Ela falou bem assim, não precisa. Eu não quero dinheiro sujo. Eu lembro até hoje das palavras que ela falou para mim. Ela falou bem assim para mim. Ela falou, ó, se você parar com isso, se você parar com isso, a gente pode até voltar. Mas aí você escolhe ou o crime ou eu. Eu tive a coragem de falar para ela, eu vou escolher o crime. Por quê? Porque eu estava cego. Tem uma palavra da Bíblia que diz assim: desperta tu que dormes. Então eu estava dormindo, eu estava cego, sabe? Estava cego. Aí fui. Eu nem dormia dentro de um. Eu não dormia dentro da casa que uma pessoa que dizia também, né, que eu oro pela vida dele, né? Eu oro por todos. Agora, né, que eu estou seguindo a Jesus Cristo, eu oro por todos, pela vida de todos, até as pessoas que desejam mal para mim, eu oro. Então, até mesmo eu dormia dentro de um carro. Eu dormia dentro de um carro com medo de dormir na casa que que eles falou para mim dormir, porque a casa que eles falou para mim dormir era uma casa que era a casa que ficava as drogas. Então, eu mesmo assim, eu não ficava lá, porque não com medo, que eu sempre dizia que eu sempre digo para todas as pessoas que me conhecem, sabe que eu sempre falo que eu só tenho medo só de Deus, eu não tenho medo de mais ninguém, eu só tenho medo de Deus. Então, nisso eu dormia dentro de um carro. E teve uma época que eu falei assim, não, vou melhorar. Vou ficar tranquilo. Vou ficar tranquilo. E fui para casa da minha tia. Fui para casa da minha tia me apoiando, minha tia me dando total apoio. Minha tia Nessi, que é minha madrinha, sabe? Me dando total apoio. E, e assim, ela já desconfiava, eu estava trabalhando na Vivo, trabalhava na Vivo, registrado, era atendente da Vivo, trabalhando registrado, ganhando meu salário,
comprando as minhas coisas, comprando tudo. Mas, infelizmente, o inimigo jogou a seta e eu caí. Eu comecei novamente a cheirar cocaína, comecei de novo a ficar daquela forma, com o rosto chupado, com o rosto que a pessoa olha assim e fala, é zumbi, entendeu? É situações que acontecem com pessoas que usam droga que eu mesmo não desejo para o meu pior inimigo, sabe? Então, minha tia pegou, tava tendo uma festa na casa da minha tia, nisso que tava tendo uma festa na casa da minha tia, eu fui buscar droga, e isso que eu fui buscar droga, a hora que eu cheguei na casa da minha tia falou pra mim, minha tia falou, Douglas, deixa eu ver o que tem no seu bolso. Minha tia encontrou cocaína no meu bolso. E minha tia não falou para mim ir embora, não falou nada. Eu estava trabalhando na Vivo e minha tia não falou para mim ir embora, não falou nada. Minha tia só pegou e, sabe, me deu um puxão de orelha. Eu mesmo peguei minhas coisas, peguei a mochila e saí para o mundo novamente. Saí, comecei a dormir na rua, comecei a dormir em albergue, sabe? E foi na época que eu comecei a usar crack, sabe? Foi na época que eu conheci essa droga, foi na época que eu conheci o crack, onde o crack, realmente, eu falo sinceramente, o crack, sabe, acabou com a minha vida. Quem me visse na época que eu tava usando crack nem me reconhecia, porque eu mesmo já cheguei a pegar coisa da minha mãe, pegar coisa de casa para vender, para usar essa droga. Eu já cheguei a pegar dinheiro da minha mãe que me dava tudo por causa dessa droga. Essa chuva que tá tendo hoje, eu dormia com uma coberta no chão por causa dessa droga. Então, eu mesmo não desejo para ninguém, sabe? Porque é uma droga que realmente acaba com a pessoa. É uma droga que eu não tenho palavras para falar. Entendeu? Que todas as drogas é ruim, mas o crack, até mesmo pessoas assim que usava cocaína comigo, chegou a falar para mim, né? Que para mim parar com aquilo, sabe? Tem situações assim que eu falo que dá até vontade de chorar, porque é situações que o inimigo fez comigo, sabe? Não tem, sabe? É sobrenatural, situações que o inimigo realmente ele quis acabar com a minha vida, realmente ele sabia, ele sabia que eu era um escolhido de Deus, mas ele também sabia que Jesus ele não ia desistir de mim, assim como Jesus não desistiu de ninguém. Conta como você foi para a igreja, como você voltou. E então aconteceu que eu comecei a trabalhar eu fui lá para Heliópolis. Indo para Heliópolis, comecei a trabalhar nas maiores favelas que tem aqui em São Paulo e comecei né, no crime, no crime ter conceito, ter assim, né, algo que como eu estava cego, ter conceito, de um cargo já subir para outro, de outro cargo já subir para outro. Já teve dias que de madrugada eu pedi para minha mãe me buscar lá porque tinha a polícia da rota querendo me matar.
E, né, graças a Deus eu não fui preso lá. E assim, novamente, falei que ia ficar sossegado, mas novamente eu caí na seta do inimigo. Novamente o inimigo jogou a seta e eu, como estava cego, comecei a usar novamente. Nisso eu fui lá na Barra Funda. Fui lá na Barra Funda buscar droga. E eu mesmo quando eu estava no mundo, mesmo quando eu não seguia Jesus Cristo, assim, eu ajudo a todos. Eu sou simples, eu não sou aquela pessoa assim que ignorante que trata, pode ser pobre ou pode ser rico, sabe? Eu sempre vou ajudar, porque é o meu coração. Eu tenho respeito por todos, que é o que minha mãe me ensinou, é o que minha família me ensinou, desde pequeno. E nisso eu fui para Barra Funda, e teve uma pessoa que me pediu para me ajudar a empurrar um carro. Nisso que eu fui empurrar um carro, que eu fui ajudar ele a empurrar o carro, eu vi sete viaturas vindo, a polícia estava, antes da viatura parar, o policial já estava descendo da viatura e atirando nos caras do carro, e os caras correndo, e eu sem saber de nada, não sabia que o carro era roubado, e nisso o polícia olhou para mim e falou, você já sabe, né, você vai segurar o BO, né? Eu coloquei a mão na cabeça e falei, meu Deus do céu. Aí escolheu mais outro lá e levou para delegacia. Chegando lá na delegacia, o cara que tinha pedido para mim empurrar o carro, ele foi preso também, mas ele foi preso por outra coisa, não por isso, ele foi preso por outra coisa, né? Mas mesmo assim ele não falou que era ele, mesmo ele sabendo que injustamente eu estava sendo preso, ele não falou que era ele e tudo. A vítima não me reconheceu, mas o delegado foi lá e falou assim para mim, ó, você sabe, né? A vítima não te reconheceu, mas eu vou jogar mais 4 BO em cima de você. Eu coloquei a mão na cabeça de novo e fiquei quieto. Falei, Senhor Jesus, o que está acontecendo? Nisso, eu era batizado na igreja. Já fui, antes de eu estar agora novamente nos caminhos do Senhor Jesus, eu já tinha me batizado. Eu era evangelista, então eu anunciava o evangelho. Eu fiquei muito tempo anunciando o evangelho, eu fiquei muito tempo falando da palavra de Deus. Eu fiz uma aliança com Jesus Cristo, assim como se faz um casamento, eu fiz uma aliança com Jesus Cristo, eu entreguei meu coração para Jesus Cristo. Mas vamos que se dizer, né? Assim como falam, a mão de Deus ela é pesada. A mão de Deus ela é pesada. E nesse tempo que eu fiquei preso. A advogada falou para mim falar que era eu que ia vir pena mínima. Eu falei para a advogada do estado, eu falei, eu não vou falar que foi eu, porque não foi eu vou falar que não fui eu. Falei que não fui eu, que realmente não fui eu, falei que não fui eu. Peguei 6 anos e 4 meses, mas aqui juntou que eles me condenaram que eu saí de relaxamento de flagrante, que foi a primeira, que foi mais 1 ano e 8 meses, ao total deu 6 anos e 8 meses, 6 anos e 2 meses, mais 1 ano e 8 meses, dá 8 anos. Então, nessa, eu fiquei 6 anos, sabe? Eu fiquei 6 anos e aprendi muito, mas eu não pus em prática. Eu não pus em prática, porque lá dentro, quando eu estava lá dentro, eu dobrei meu joelho e eu falei para Jesus, eu falei para Deus, que se ele me tirasse de lá, eu ia voltar para os caminhos dele. Mas chegou aqui fora, eu não fiz. Eu não fiz o que eu tinha falado para Jesus Cristo.
Eu não fiz o que eu tinha falado para ele. Eu fiz completamente ao contrário, que foi na onde a mão de Deus começou a pesar, que eu comecei de novo. Primeiro, eu saí, eu fiz uma ação social juntamente com a Leide, que eu comecei a fazer um curso de barbeiro. Quando eu saí da cadeia agora, nesse tempo, eu fiz uma ação social com a Leide, né? Fiz ação social com ela, estava fazendo um curso de barbeiro e estava tudo tranquilo, estava morando juntamente com a minha mãe, estava tudo tranquilo. Foi na onde começou a desandar novamente, o inimigo jogou seta e eu fui morar sozinho. Nisso que eu fui morar sozinho, eu comecei novamente a usar droga. Eu comecei novamente a usar droga e comecei a traficar novamente. E nisso que eu comecei a traficar foi quando eu falei para minha prima, quando eu falei para minha prima Camila falou assim para mim, Douglas, pelo amor de Deus, sai disso. Minha prima falou para mim, pelo amor de Deus, sai disso, Douglas. Falei para ela, eu vou sair, mas não saí. Conversei com a minha mãe e eu tô conversando com a minha mãe. Minha mãe falou assim, Douglas, eu já sei que você tá fazendo isso. Já me falaram que você tá fazendo isso. Falei, mãe, realmente eu tô fazendo, mãe. E os polícia quer me pegar, mãe. Os polícia quer me pegar, mãe. Os polícia já falou que quer me pegar, mãe. Os polícia já tem meu nome. Os polícia já tem meu apelido. Hoje em dia eu não tenho apelido, porque eu sigo Jesus Cristo. Meu nome é Douglas. E minha mãe pedindo para me sair, minha mãe pedindo para me sair. E minha mãe pediu para me sair, eu saí. Por isso que eu falo, Deus ele faz tudo no tempo certo, na hora certa, na hora certa. Ele faz e no tempo certo e é no tempo dele. Ele sabe o momento certo, ele sabe a hora certa. Nós somos falhos, pecador. Nós não sabemos o que fazemos, pode ser qualquer um. Não adianta falar para mim que não peca. Quem falar para mim que não peca está mentindo para ele próprio, porque todos nós pecamos. E um pecadinho, um pecadão é o mesmo, é pecado da mesma forma. Deus ele entende como pecado da mesma forma. Minha mãe falou para mim sair. E eu saí, teve um dia que eu estava conversando com a minha mãe. E teve um dia que eu já tinha saído já. Eu tinha saído já. E eu conversando com a minha mãe, minha mãe falou para mim, Douglas, eu estava escrevendo uma carta. Se você não tivesse saído dessa vida, eu estava quase entrando em depressão. Se você não tivesse saído dessa vida, eu ia me matar. Porque eu mesmo falei para Deus que eu não queria ver meu filho acabando com a vida dos outros. Ou Ou ficava você, ou ficava eu na terra, porque eu não queria ver meu filho acabando com a vida dos outros. E o único que, quando eu estava lá dentro, o único que fez algo por mim foi Jesus Cristo e minha família. Foi Jesus Cristo e minha família. E quando minha mãe falou isso, até assim, no momento eu fiquei quieto, sabe?
Só perguntei para minha mãe mesmo, ela falou, é verdade. Ela falou, é verdade. Chegou assim, na minha casa eu chorei muito. De verdade, quando chegou na minha casa eu chorei muito, chorei de verdade, sabe? Porque só de pensar assim, eu nunca precisei de nada, nunca precisei fazer nada disso, nunca precisei disso. Tudo do que eu queria, assim, na medida do possível, se minha família pudesse, assim, me dar, se tivesse alcance da minha família me dava, sabe? Então foi na onde que certo dia, assim, eu me reconciliei, né, com o Senhor Jesus Cristo. Eu me reconciliei com o Senhor Jesus Cristo e passou 4 dias depois que eu me reconciliei, passou 4 dias depois que eu me reconciliei com o Senhor Jesus Cristo, eu tive uma recaída, né? Sabe? Eu tive uma recaída. E nisso que eu tive uma recaída e eu comecei a beber e eu tava bebendo muito. Tava bebendo muito mesmo, de verdade. Bebendo muito, de verdade. Que eu bebia e eu vomitava, nada parava no meu estômago, nada parava no meu estômago. Se eu comesse, eu vomitava. Se eu bebesse, eu vomitava, nada parava no meu estômago. E em um certo dia, eu comecei a ver vulto dentro da minha casa. E nisso eu estava lúcido, eu não tinha bebido nada, eu não tinha fumado cigarro, eu não tinha usado droga, eu não tinha feito nada. E eu comecei a ver vulto. E nisso começou de manhã, eu comecei a ver vulto. E eu pensando assim, né, em mim, eu pensando, meu Deus, o que que é isso, Senhor? Será que é na minha mente? Será o que que é isso, Senhor? E comecei a clamar o nome do Senhor, comecei a orar, comecei a ler a palavra, mas mesmo assim isso continuava. Eu apagava a luz, eu não conseguia ficar com a luz apagada. Com a luz apagada eu via vulto. Com a luz acesa eu também via vulto. E isso veio no meu pensamento, eu vou me reconciliar com o Senhor Jesus Cristo. Eu vou voltar para os caminhos do Senhor Jesus Cristo. Eu vou morrer para o mundo, eu vou viver para Jesus Cristo. E nisso, chegou de noite eu peguei e abri a Bíblia do meu lado no Salmo 91, tirei tudo do meu celular de música do mundo, tirei tudo do meu celular de música do mundo. E nisso coloquei dois cantor gospel, que foi a Bruna Carla e Anderson Freire. E nisso estou escutando a música, né? E lendo o Salmo 91 com a luz acesa. Falei, não, agora eu vou começar a dormir. Vou colocar a música da Bruna Carla e vou começar a dormir. Li o Salmo 91, apaguei a luz, coloquei a música da Bruna Carla. Coloquei a música da Bruna Carla, eu consegui dormir, mas quando chegou na última música da Bruna Carla, quando acabou a música dela,
porque no meu celular tem como ver a hora, o horário que acabou a música. Na última música da Bruna Carla, eu senti algo grudando no meu pescoço. E eu lembro até hoje que foi dito bem assim para mim, eu não quero nada não. E tentando me enforcar. Onde eu levantei com a Bíblia na mão, fazendo como se estivesse como uma espada. A Bíblia, ela é uma espada, e fazendo um gesto para frente assim e falando em línguas estranhas. E falando em línguas estranhas. Nisso eu não lembrava na onde que acendia a luz, e fiquei um tempo falando línguas estranhas e fazendo esse gesto. Eu nunca vi na minha vida ninguém falando isso. Eu mesmo. Agora eu só tenho medo de Deus realmente, porque eu estou seguindo a Jesus Cristo e eu sei que os anjos dele estão acampados do meu lado. Mas nesse dia eu vi que o inimigo ele não tá para brincar. Realmente o que é falado, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele só vai matar nós se for da permissão de Deus. Se Deus não permitir, ele não mata. E eu vi a roupa, tava com um paletó branco, sabe? Eu não tinha bebido, não tinha fumado, eu tava lúcido. Então, o que que acontece? No segundo dia eu fui e me reconciliei. Mesmo assim, continuou. Fui na onde uma amiga minha, ela me chamou para ir lá na adega com ela e depois ir lá comprar droga. E nisso, eu falei para ela na hora, mas ela não estava sabendo de nada, ela não sabia de nada, porque eu não estava compartilhando isso com ninguém. Eu fui lá com ela na hora. Nisso, eu fui com ela. No dia que eu fui, era o policial que estava falando, era o dia do policial que estava falando que queria me prender. E mesmo assim eu fui. Mesmo assim eu fui por quê? Porque eu estava vendo vulto. E para mim, eu via que não era normal isso. Não era normal isso. Fui com ela, peguei a droga para ela. Ela falou para mim: "Você quer usar?" Eu até nesse dia realmente eu até usei. Mas chegou na minha casa, eu assoei o nariz, saiu tudo. Vamos esquecer de dizer que eu não usei nada. E nisso ela achou que eu até ia pedir para ela para mim poder levar para casa. Eu não pedi para ela para levar para casa. Eu falei para ela, hoje eu não tô afim de nada. Hoje eu não tô afim de nada. Cheguei em casa, tava vendo vulto de novo. Tinha me reconciliado já. Eu tava vendo vulto de novo, tava vendo vulto de noite, tava vendo vulto de dia. No quarto dia, que foi no último dia, eu só conseguia dormir quando eu escutava a música do Anderson Freire, mas chegava em uma música dele que diz assim: "Eu vou morrer para o mundo e viver para Deus". Chegava nessa parte, eu acordava. Todas as vezes eu acordava nessa parte. Quando foi no quarto dia, eu senti algo segurando o meu pé e segurando o meu braço. E eu olhei novamente, isso daí que eu tinha visto no primeiro dia, com o paletó branco. Eu só não conseguia ver o rosto, mas consegui ver que era paletó branco, consegui ver. Por quê? Porque eu não estava bêbado, eu não estava drogado.
Eu não tinha fumado, eu não conseguia sair de casa nesses 4 dias. Única vez que eu consegui sair de casa foi para ir no culto, um dia, uma noite, e foi para ir lá com a minha amiga para ver, porque eu estava com medo. E comecei na igreja. Comecei na igreja e comecei a buscar Deus, comecei a orar, comecei, né, a buscar Deus, comecei a pedir discernimento para Deus sobre tudo o que aconteceu na minha vida. E hoje eu entendo o porquê aconteceu isso. Porque Jesus ele estava mostrando para mim qual caminho você quer ir. Qual caminho você quer ir? Para onde você quer ir? Você quer ir para o inferno ou você quer ir para o céu? O inferno é dessa forma. Nos meus braços, eu sei que você vai poder descansar. Mas no inferno é dessa forma. Você vai ser atormentado, você vai ser tribulado, o inimigo vai querer ficar te atormentando a todo momento, a todo instante, o inimigo não vai te deixar quieto. Agora, nos meus braços, você pode descansar. E hoje eu entendo isso, porque Jesus Cristo, ele está me usando em muitas situações, e até mesmo mãe, até mesmo família que está assistindo isso, ó, eu, por experiência própria, eu tenho certeza absoluta disso. Pode ser a melhor clínica do mundo. Pode ser a melhor clínica do mundo. Mas eu vou dizer algo. A verdadeira pessoa que pode curar, a verdadeira pessoa que pode libertar é Jesus Cristo. Essa é a verdadeira pessoa que pode libertar. Porque a minha família fez tudo por mim. A minha família fez tudo por mim. A minha mãe me deu tudo. A minha mãe me mandou até para Bahia, para a clínica até lá na Bahia. Minha mãe fez tudo por mim. Douglas, a gente pediu para você agradecer as pessoas e pedir desculpa porque ela não vai conseguir voltar, que acabou a energia no caso dela. Tá bom? Eu vou para você finalizar e agradecer todo mundo. Amém. Então, assim, a Leide, ela pediu para agradecer todo mundo. Falou que vai ter mais um dia com você. Falou assim que vai ter mais um dia comigo para ela tá perguntando aí as perguntas que ela quer perguntar. Esse foi só um resumo porque aconteceu algo lá, acabou a energia por causa da chuva. Então a Lady ela não pôde estar presente, mas Deus ele sabe o que faz. Deus ele sabe de tudo, mas só algo que eu quero dizer para a pessoa que está assistindo e a última palavra que eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus coloca no meu coração para a pessoa que está assistindo, que lá para ir na Bíblia e ver lá em Mateus 6:6. Vai lá na Bíblia, lê essa palavra, lê o que Deus quer dizer, que Deus vai falar tremendamente no seu coração. Se você buscar Ele, se você entrar no quarto, se você entrar no seu quarto, se você dobrar o seu joelho, se você falar com Ele, Ele vai te responder. Você vai ter um retorno. Assim como a minha mãe,
teve um retorno, assim como a minha mãe estava pedindo por mim, assim como minha família estava pedindo por mim, o retorno de Deus veio. E na hora certa, e no momento certo, e no dia certo. Porque não é da nossa forma, mas sim é da forma de Deus, porque Ele sabe o que faz, nós não sabemos o que fazemos. Amém? Eu agradeço a todos que prestou atenção, agradeço a todos que escutou, mas teremos novamente mais uma live juntamente com a Leide, que hoje, por causa da chuva, mas glória a Deus, estamos vivos, Deus nos permitiu de estarmos aqui para pedirmos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, porque nós mesmos não somos nem dignos de desatar a sandália do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, que eu diminua e Jesus Cristo cresça mais e mais, e toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ixi, acabou a luz lá.